mostrando? Gente, Aí, tá voltando. gravando. voltamos. E Eu achei que eu tivesse colocado o meu notebook numa tomada que estava funcionando. Não é só na faculdade que tomada está estragada, gente. Ai, gente, vamos lá. Passei um sufoco aqui agora, pensando o que ia ser aqui de nós. Vamos lá. Raquel, estou pedindo para ser admitida. Vocês já estão visualizando a minha tela aqui? Estou. Eu estou. Vocês estão conseguindo ver aqui, né? Bioquímica, valor tô do vendo verbo. você. Não, Não, ainda não. Só tá compartilhando. Só tá na tela normal. Não tem compartilhamento de tela, não. É. Agora estou foi. vendo ela lá. Vem lá aí. Agora foi. Agora deu. Olha só, então os grupos são esses aqui, olha. Nós temos o grupo 1, que vai falar da função biológica e importância dos ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, são os chamados de PUFAs. O grupo 2 vai falar para a gente aí da importância dos aminoácidos essenciais na dieta. O grupo 3 vai falar dessa doença conhecida como fenilcetonúria, sintomas, causas e tratamento. E o grupo 4 vai falar de eletroforese de proteína, para que serve, como entender o resultado de cada uma, resultado, né, na causa de diversas doenças. Então, só passem para mim, por favor, os grupos, que eu já vou jogando para vocês qual o tema que vocês vão ficar. Viane, Oi. e no caso, esse trabalho seu, a gente vai apresentar como... Tipo assim, a gente vai fazer esse live, tipo, seminário mesmo? Eu pensei de vocês gravarem uma apresentação e me mandar. Só para a gente não perder tempo de... Ô, Flaviane, só Oi. para te falar, o Francisco da enfermagem teve que sair por causa da internet, ele está pedindo para aceitar ele de novo, fazendo favor. Já foi. Eu pensei em fazer isso. Eu pensei para a gente... Para não ficar muito extenso, a turma muito grande, para vocês ficarem aqui me explicando, entendeu? Me apresentando. Porque, no caso, seriam 8 apresentações, 4 de cada turma. Aí ficaria um pouco extenso. Vocês gravam, mandem para mim e a gente continua com a matéria. A gente pode fazer... A nossa prova ficou marcada para que dia, gente? Eu escrevo toda hora, eu vejo toda hora. Nossa prova ficou marcada para o dia 7 de abril? Acho que é. Eu confirmo lá no plano. Então, o que eu posso fazer para vocês é o seguinte: uma semana antes da prova, a gente montar um estudo dirigido, a gente fazer um debate de questões para direcionar vocês aí mesmo, para a matéria também não ficar muito, para a matéria não ficar muito extensa. O tempo que a gente iria ficar em apresentar, Apanhado, né? a gente vai... Um apanhado. Oi? Um apanhado do que deu para poder ter uma Isso, noção. a gente faz uma discussão dos tópicos aí. A gente faz um resumo e vocês me entregam as questões, né? Faz as questões para mim e depois a gente faz a prova. Lembrando que vocês, sexta-feira, a gente teve uma reposição de aula, né? Eu tive problema com a minha gravação. Então, eu não sei se vocês... Aí, o que eu combinei com vocês? Alguém sugeriu que eu colocasse algum tópico do YouTube sobre a aula. Aí, eu fiz isso aí. Não sei se vocês já viram lá na plataforma Blackboard. Eu peguei um link do YouTube, uma aula que eu achei que fosse assim, interessante. Nosso tema foi... A nossa reposição de aula foi sobre os aminoácidos e proteínas. Eu joguei esse link lá no YouTube. Então, para quem quiser pegar o tópico de sexta-feira, que foi a nossa última aula de reposição, só
acompanhar lá no YouTube e qualquer coisa me perguntar. Alguém já viu? Alguém já teve eu coloquei ontem cedo. Ontem, hoje, não me lembro. Eu estou muito perdida no tempo. Eu faço as coisas, eu acho que foi ontem, às vezes faço as coisas achando que foi hoje, foi ontem. O tempo está passando muito rápido. Tem alguém que está deixando alguma mensagem no chat aqui? Não, vamos lá. Estão acompanhando aqui? Tá, estou. Então, vou fechar aqui e vamos passar para a nossa... Vamos passar aqui para a nossa... Só para a gente recapitular. Então, tema da nossa última aula. Nós falamos sobre aminoácidos e proteínas, tá? Vocês vão encontrar lá vocês vão encontrar esses slides aqui, tá? Falando aqui todo o final, toda essa parte aqui de aminoácidos e proteínas. Ácidos e proteínas. Aminoácidos e proteínas. Então, como eu havia combinado, não consegui deixar a aula gravada. Foi aquele dia que começou uma chuva, a internet estava falhando um pouquinho. Aí a gente fez isso. Eu fiquei, né, de deixar essa aula gravada de um link de YouTube, né? Outra pessoa, eu achei outra aula de outra pessoa e coloquei esse link para facilitar, para vocês não ficarem sem essa matéria de reposição. Outra coisa também que eu queria combinar com vocês. Eu ainda tenho que fazer a reposição de mais uma aula. Vocês continuam disponíveis só os 2 últimos horários da sexta-feira? A enfermagem, sim. A fisioterapia também, A fisioterapia tem na Fisioterapia segunda-feira. No caso dos dois, a segunda também. Vocês já haviam me falado isso, mas a enfermagem não tem, né? Aí a gente Não, a enfermagem tem também os 2 primeiros horários de segunda-feira. A Mas fisioterapia... Mas os Terapia nos horários dois que últimos. coincidem é só na sexta, nos 2 últimos horários. Das duas. Isso, porque na segunda a gente é no primeiro, primeiro. e a fisioterapia na segunda. Isso, a gente já tinha falado isso em sala de aula, então continua do mesmo jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos manter a nossa reposição, porém, essa sexta-feira eu não vou conseguir fazer essa reposição com vocês, gente. Eu vou ter que deixar essa reposição para sexta-feira que vem, que dá dia 26. Isso. Aí eu lembro vocês no grupo, tá? Na aula de semana que vem também eu lembro. Então, dia 26/3, nós temos a nossa reposição. Foram 2 aulas, né, perdidas e que vocês não podem ficar sem, né? A gente tem que buscar aí o conhecimento e correr atrás e né, a matéria tem que ser cumprida, né? Gente, olha só, na nossa aula de hoje, nós vamos entrar aqui nesse tema de proteínas. Deixa eu só entrar aqui. Isso. Estão conseguindo me ver direitinho, me ouvir? Tudo certo, né? Pra mim tá tudo preto aqui. Pra mim também não tem nada na tela, não. Tudo preto, azul, não sei. Não estou conseguindo. Parece você, dá para te escutar, mas não aparece nada na tela, tá tudo escuro. E Tá agora? tudo riscado. Agora deu. Agora deu. Agora abriu. Isso, então tá. Vamos falando aí qualquer coisa, gente. Nosso tópico da nossa aula de hoje, nós ainda estamos falando de proteínas, nós ainda estamos adentrando na parte, né, dos aminoácidos e proteínas. Outra coisa também que eu lembrei aqui, que eu troquei para vocês. Na nossa última aula, eu fiquei devendo uma figura para vocês das estruturas das proteínas. Lembra que a gente falou de proteínas primárias, secundárias e terciárias? Aí eu acrescentei lá no Blackboard já está. Eu acrescentei esse material
foi o material da nossa última aula. Estou passando ele rápido aqui, vocês estão visualizando? E eu acrescentei essa Para mim, Não. apareceu. Eu Agora acrescentei. apareceu. Essa foi a nossa última aula, né? Nós falamos do nosso. A gente falou das ligações que formam, nós falamos das estruturas das proteínas. E eu fiquei devendo essa imagem aqui para vocês. Olha, estão conseguindo visualizar? Eu estou. Ó, nós deixamos, né? Nós falamos aqui dos resíduos, dos aminoácidos, uma estrutura primária de cadeia linear. Aí a gente começou a falar do novelo de linha, que começa a enrolar, né? Como se fosse fazer um novelo mesmo enrolando. Estrutura secundária. Depois da estrutura secundária, a cadeia de polipeptídeos, né? A cadeia de vários aminoácidos aí formando os polipeptídeos. A estrutura terciária e uma estrutura tridimensional formando aí uma estrutura quaternária. É como se cada parte da esquerda para a direita estivesse contida, como se a gente estivesse pegando dimensões. Olha se vocês entendam. Essa estrutura dentro dessa, que está dentro dessa, que está dentro da estrutura quaternária. Então, a estrutura quaternária nada mais é do que a junção de toda a estrutura primária, secundária e terciária. Conseguiram visualizar e entender, né? Uhum. Então, vamos lá. Esse aqui foi o nosso slide, né? Esse aqui foi nossa última aula. Então, está para vocês já. Já deixei para vocês essa estrutura, essa desnaturação das proteínas, quando elas ocorrem, os tipos de ligações de reações químicas que causam a desnaturação das proteínas. Enfim, isso aqui a gente já foi tópico da nossa aula, a gente já passou, né, nessa parte aqui. Aí, voltando aqui no nosso tópico de aula de hoje, falando aqui das proteínas fibrosas e globulares. 2 tipos de proteínas, de estruturas de proteínas que nós vamos estar falando aqui hoje com vocês. Gente, olha só. Flaviane, Oi. deixa eu só te interromper rapidinho. Desliga o áudio, fazendo favor. Eu acho que tem gente que tá com o áudio ligado, aí tá dando interferência. Aí desliga o áudio, fazendo favor, de quem tiver com o áudio ligado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ô, galera, acho que para ajudar ela, só todo mundo desligar aí, ó. É mais fácil, né? Porque são muitos aqui. Tá tudo certo agora, né? Acho que agora não está com áudio, não, né? Sim, obrigado. Qualquer coisa vai me dando retorno aqui que eu vou parando aí para atender vocês. Gente, olha só, nós vamos falar hoje dessas proteínas da membrana. A gente fala, né, que são proteínas da membrana ou conhecida como matriz extracelular. Então, nós vamos estar falando desse tipo de estrutura, desse tipo de proteína, que é formado, né, em formas de cadeias peptídicas. O que são as nossas cadeias peptídicas? As nossas cadeias formadas pelos nossos aminoácidos. Eles vão estar arranjados em formas de feixes ou folhas. Eles vão ter essa função de estrutura. É uma proteína fora da célula, o próprio nome já diz para a gente, matriz extracelular. Ela está fora da célula, ela está recobrindo como se fosse a membrana e tem essa função aí de formar a estrutura da célula ou daquele tecido. Então, ela tem esse caráter conhecida como
A gente está quase passando para outra já. Já tem o alerta aqui de 10 minutos para mim. A gente tem esse caráter aí a gente fala de proteína fibrosa. Então, todas as nossas células, elas são como se fossem revestidas por esse tipo de matriz proteica. É como se as nossas células, ao redor delas, existissem esse preenchimento. A gente fala que é um tecido conjuntivo. O nosso tecido conjuntivo, a função dele é conectar os órgãos, ou seja, eu tenho ligamentos, eu tenho formas de estar ligando as partes dos meus tecidos e entre os meus tecidos e os meus órgãos. Um exemplo bem clássico disso aí é a nossa cartilagem, né, que reveste a nossa estrutura, né, entre ossos e as nossas articulações. Não só a cartilagem, gente. Tudo que estiver conectando, ligando, preenchendo os espaços entre os nossos tecidos, vai ser chamada aí a nossa base da nossa matriz extracelular, né? Fora da célula e nos ajudando aí nessa conexão entre célula, entre tecidos e órgãos. Então, a gente fala que quem compõe esse nosso tecido conjuntivo, nós chamamos de matriz. Matriz é esse conjunto de estruturas, de proteínas que conectam os nossos tecidos. Nós temos combinações de proteínas fibrosas de substância fundamental. Nós temos tipos de proteínas fibrosas que vão compondo aí essa nossa função aí de conexão, de ligar os tecidos, né? Então, gente, olha só, essa substância, ela é muito fundamental aí nos nossos tecidos, né? Na nossa parte das nossas células. Nós falamos aqui, gente, que ela é composta por um tecido, né? É um tipo de ligamento de proteínas que tem afinidade, ele é hidrofílico, ele não tem afinidade com a água, devido à própria estrutura que ele é formado. Lembra que eu apresentei para vocês os aminoácidos? E, dependendo de quais aminoácidos formam as proteínas, nós não teremos afinidade com a água. Vai depender do tipo do aminoácido, vai depender do grupo funcional de cada aminoácido que ligou para formar aquela proteína. Então, a gente sabe somente conhecendo a estrutura de cada uma dos nossos aminoácidos, né? A gente vai precisar estar falando aqui somente sobre solubilidade. Nós não vamos falar sobre os radicais que compõem a proteína para saber se ele é polar ou apolar, né? Se ele é hidrofílico ou não. Outro constituinte aqui da nossa matriz extracelular, a gente chama de glicosaminoglicanos e proteoglicanos. Gente, olha só, esses dois tipos, né, tanto o glicosaminoglicano ou os proteoglicanos, a gente fala que são moléculas que transportam, são moléculas que formam, que dão estrutura, são moléculas que a gente fala que são geradores de estrutura. Elas são responsáveis aí por fornecer estrutura de várias partes do nosso corpo. Estou citando aqui estrutura de ossos, cartilagens, mas também nós temos várias outras funções, como os tecidos. A gente fala com os tecidos pulmonares, a gente fala da própria produção do colágeno, que nós vamos comentar aqui mais à frente, num outro tópico, que também é uma estrutura de sustentação, uma estrutura de ligamento, é uma estrutura que reveste a nossa membrana das nossas células. Então, glicosaminoglicanos e proteoglicanos, a gente fala que é esse complexo aí de proteínas e polissacarídeos
que vão dar essa estrutura aí dos ossos, cartilagens. Glicoproteínas multiadesivas, formando lâmina, fibronectina, entre outras. Mais estrutura aqui, né? De mais partes aqui do nosso organismo, né? Essa lâmina, essa fibronectina, também é um conjunto de proteínas que formam essa matriz aí extracelular das nossas células, chamadas de multiadesivas, formando aí tendo aí essa finalidade aí de conectar tecidos e órgãos. Tá tudo certo, gente? Todo mundo me ouvindo? Eu tô. Eu Sim, também. Eu fico tão feliz quando eu tenho um retorno. sim. Por favor, gente, me interrompam também se for para explicar, para voltar em alguma coisa, tá? Eu só estou com a tela desligada porque a situação está tensa. A gente fica mais à vontade, né? A gente tem a questão de ficar, a questão do deslocamento, a gente poupa disso, a gente também tem a questão, né, de estar em casa e ficar um De pouco mais... Meu jantar olho tá enquanto tá assistindo. pequenininho, Não pode dar sono, não. mas eu tô prestando atenção. Não pode dar sono. A gente realmente vai vendo o computador esse horário, né? Vai dando sono. A gente tem que ir driblando aí essas situações para que fique, né? Não fique nada monótono. Aqui, a nossa disciplina, né? O período de vocês, eu acho que não tem assim, igual a nossa disciplina que não tem prática, aí a gente ainda vai tentando, né? A gente vai tentando levar de uma forma que não fique tão monótono, que não caia, né? A matéria é extensa, igual eu falei com vocês. Eu preciso do retorno de vocês em questão de acompanhamento, porque a matéria é extensa. A gente precisa de Tá vendo? ler. Essa prova vai valer quantos pontos? A prova 20 pontos, a nossa primeira etapa. 20 pontos? Isso. Nossa. Nossa Senhora, isso tudo dá para dividir melhor com Jesus de os trabalhos, Nazaré. não? Dá uns exercícios antes, Flaviane, pra gente fazer e você corrigir com a gente. Como é que paga para fazer a recuperação já? Gente, Credo, vocês gente. estão Que preocupados. horror. Vocês já pegaram para... Ai, ai. Você está tão preocupado com a minha matéria assim? Meu Deus, a matéria não é difícil. Cara, Muito, viu? Você até é doido. Faz uma revisão antes, tá, Flaviane? Por favor. Não, isso que Eu eu combinei voto com nos vocês. exercícios. Os exercícios ajudam muito. Eu combinei com corrigir vocês. isso. Olha só. Infartando. Gente, eu não sabia que eu estava assustando vocês. Assustando? Que não isso? Assustando é não. pouco. Não é você, Flaviane, é a matéria. É a matéria. Eu já Pode pensei me- assim, nossa, no primeiro período não vou nem sair dele. Podem me falar se vocês não estiverem da forma que eu estiver passando para vocês, se não estiver correspondendo, tá, gente? Por favor, me dê esse retorno. Mas, Flaviane, aí, tipo assim, a sua prova vai ser que dia? Então, nossa prova ficou marcada no dia 7. Eu tenho que até 7 de abril. Mas tem algum trabalho antes disso? O que eu combinei com vocês é o seguinte: a gente fazer, é 7 de abril mesmo, né? 7 de abril. Vamos fazer o seguinte: vou deixar uns dias antes, aí a gente vai, e na semana anterior da prova a gente faz uma revisão. Eu comento as questões com vocês e Ótimo. eu não deixo nada perdido para vocês, não, tá? Pode deixar que eu Flaviane, vou. você não consegue colocar umas 2 provas valendo 10, não? Porque essa daí valendo 20, se tirar nota ruim, já era. Aí já era. Gente, não, gente, vocês vão conseguir. Já vai direto para recuperação. Gente, vocês vão conseguir. Olha só. Vocês estão achando que o que eu estou falando é coisas que vocês nunca viram antes? O que está assustando vocês? Você tá falando grego, vamos dizer assim, que a matéria é muito complicada. De uma maneira geral. Não, mas, tipo assim, falar de aminoácidos, falar do que compõe o nosso organismo, eu estou sempre tentando buscar, tentando exemplificar.